Minissérie Adolescência na Netflix. Deu o que falar, muita gente comentou, ele é um psicopata, ele é um sociopata, o que tá acontecendo, o que motivou o crime acontecer. Se você ainda não assistiu e não tá entendendo nada, fique tranquila que nesse vídeo a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso. Eu vou trazer a minha percepção depois que eu assisti a minissérie. É uma minissérie forte, ela é impactante, mas ela traz uma mensagem que todos nós precisamos olhar, analisar e ver o que dá pra gente fazer no nosso dia a dia para minimizar coisas como essa que aconteceu na minissérie. Vem comigo! Oi, seja bem-vinda a esse vídeo do canal e como você viu, hoje nós vamos falar sobre a minissérie Adolescência. Olha, foi uma minissérie impactante, eu assisti ali, ela tem 4 episódios, né? Então eu assisti em sequência, todos no mesmo dia. E depois foi algo que eu fiquei assim muito pensativa, me impactou muito. E hoje eu vou contar pra você o porquê que isso me impactou, o porquê que isso me pegou. Não sei se você já assistiu e se já assistiu, me conta aqui como que você se sentiu. Porque olha, depois eu demorei pra dormir, eu fiquei pensando, isso me tocou, me chocou muito. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bom, então primeiro eu preciso dizer pra você que nesse primeiro momento eu vou dar instruções, eu vou dizer sobre pontos que eu achei em relação à gravação, a toda a forma como a série ela foi planejada e projetada. E aí depois a gente vai aprofundar um pouquinho, então depois vai ter spoiler, tá? Por enquanto, a série ela foi gravada no plano sequência. O plano sequência, ele é uma gravação que é como se você estivesse dentro ali da série. Dá a sensação que você tá ali junto com eles, então por isso que ela te instiga tanto. Você fica ali o tempo todo, meu Deus, qual que vai ser a próxima cena, o que vai acontecer, como que vai ser, porque é como se você estivesse ali vivendo junto com eles. Então o plano sequência, além dele ser gravado de uma vez só, então não tem os cortes ali, né, ele é gravado só em uma única vez. E aí eu fico pensando como essa série foi elaborada, a quantidade de ensaios que teve para chegar em cenas tão perfeitas. Eu acredito que essa série ela vai ter sim algumas premiações, não sei, vamos ver como vai ser. Mas toda a encenação, os atores, tudo que eles entregam ali, ele realmente faz com que você fique dentro da série e vai dando essa expectativa do próximo passo, o que vai acontecer. Então você vai vivendo tudo aquilo ali, todo aquele drama, tudo aquilo ali junto com os personagens. Bom, então se você ainda não assistiu, agora tem spoiler, se você se preocupa, se você não gosta de receber, eu instruo você a ir lá assistir a série e depois voltar aqui pra gente aprofundar no tema. Mas agora eu preciso falar sobre pontos que aconteceram na série, que realmente foram pontos assim que eu fiquei pensando depois por dias, porque a série, desde o primeiro momento, ela tem 4 episódios só, né? Então, desde o primeiro episódio, já deixa claro que houve sim um assassinato, um homicídio, né? E que realmente ele foi o culpado. Então, o adolescente, ele matou, sim, a menina, ele matou a colega de escola dele. E em nenhum momento a série, ela deixa dúvidas em relação a isso. Mas eu fiquei assim pensando, sabe como dá aquela sensação como não é possível? Porque o ator, ele traz muito essa coisa de não foi eu que fiz. E aí você vê a família ali o tempo todo cuidando, os pais. Quando os policiais invadem a minha casa, levam o adolescente pra prisão, os pais acompanham o tempo todo, ele tem uma irmã, né? Então os pais e a irmã acompanham ali o tempo todo. Então você começa a perceber que é uma família aparentemente estruturada, que é uma família que se importa com ele, que é uma família que tá ali, que acolhe, que cuida, que se preocupa. Quando eles perguntam, né, o advogado pergunta, quem que você quer que acompanhe você? Ele diz, meu pai. Então ele dá muita segurança, como se realmente ele não tivesse feito nada de errado. E eu acho que é aí que começa a entrar a sensação como se ele fosse um psicopata. Que essa coisa do não tem emoção, né, acha que ele fez o certo, acha que ajudou a humanidade. Então a gente começa a ficar com essas dúvidas, assim. Mas no discorrer da série a gente vai vendo que não. Em nenhum momento traz esses traços, né, de psicopatia ou sociopatia, algo nesse sentido. Tem ali momentos em que você começa a perceber que a série ela é muito mais sobre os pontos que fizeram, o que fez com que esse adolescente cometesse esse crime, o que fez com que ele cometesse esse homicídio, com que ele matasse essa menina, do que quem matou. Porque ela já deixa claro que foi realmente ele que matou. Mostra o vídeo, né, ali, quando os policiais estão interrogando ele já mostra o vídeo dele mesmo matando. Então, o objetivo da série é o que fez com que esse adolescente matasse essa menina.
E aí a gente começa a se perguntar, eu acho que o que mais me incomodou de ter assistido a série, o que mais me pegou é que no final a gente fica com um senso de responsabilidade. Porque ela vai trazendo várias nuances, como por exemplo, os adultos que não estão preparados para lidar com os adolescentes. Então os adultos, eles não sabem a linguagem dos adolescentes, eles não sabem conversar com os adolescentes. A menina que morreu, né, ela tinha uma melhor amiga na escola. E aí, essa melhor amiga, em um momento ali, ela tem uma crise de raiva, ela acaba batendo em um dos amigos do menino que matou a amiga dela. E aí alguém ali, uma coordenadora, uma psicóloga, uma professora, não sei qual que era a função dela, mas ela chama essa menina para uma sala para conversar com ela. O que tá acontecendo com você? O que houve? E aí essa menina começa, ela tem ali uma dificuldade e ela começa a falar. Né, a minha melhor amiga faleceu, era a única pessoa que conseguia me ouvir e me entender. O que a adulta faz? Não é bem assim. Tem mais gente que... Ela invalida na hora o sentimento do adolescente. E eu não sei se você lida com adolescentes, eu não sei se você tem filhos adolescentes, mas quando o adolescente ele se abre, e aí no momento que ele se abre, ele é inválido. Não é bem assim, não é dessa forma. Primeiro a gente precisa estar ali para acolher. Então a série ela vem trazendo pontos sobre uma sociedade que está extremamente prejudicada, sobre uma sociedade que tem vários problemas e que quando uma ação dessa acontece, não é só culpa dos pais. Tem todo um contexto envolvendo a escola que não está preparada, tem a questão das redes sociais, tem a questão também dos pais, da família. Então ela vem trazendo vários pontos e deixa muito claro em vários momentos que os adultos não estão preparados para lidar com os adolescentes, para acolher, para conversar, para instruir. Então tem essa cena dessa menina, né, que daí a moça, a adulta, invalida ali o que ela tá sentindo, ao invés de acolher. Então a melhor coisa para você fazer com o adolescente é acolher. Nossa, sério? Que pena, que triste, sinto muito. E aí sim, o que eu posso fazer por isso? Não dizer, não, isso que você tá sentindo não é assim, não é dessa forma. Então, invalidar é o pior caminho e normalmente é o que acaba acontecendo. Tem um outro momento também que os policiais vão até a escola para entender um pouco mais sobre o caso, ver ali o que pode estar acontecendo. E aí eles começam a perceber, né, uma certa desconexão entre os adultos e os adolescentes. Então a escola é uma bagunça, parece que não tem controle com aqueles adolescentes que estão ali. Mostra sim o bullying, né, ali acontecendo e o grande problema que fez, né, com que esse garoto cometesse esse crime. Ele sofria ataques na internet, então essa menina, que foi a menina que ele matou, ela atacava ele ali na internet, tinha uma roda de pessoas que comentavam os ataques, ela ia lá, comentava nas fotos dele com emoji, e os policiais até então achavam que eles tinham um relacionamento por causa dos emojis. Então a gente começa a ver a desconexão entre, né, os adultos e os adolescentes, porque até então, até o filho do policial chegar e falar, pai, tá tudo errado, eles não tinham um relacionamento, ela odiava ele. Aí sim a gente começa a ter a percepção de que, opa, peraí, realmente tinha um ataque ali acontecendo com ele, e foi um dos pontos que fizeram com que ele cometesse o crime. E aí depois, um outro ponto também que me chama muita atenção é em relação à família. E o filme, ele deixa claro, eu acho que eles fizeram questão de mostrar que era uma família que tinha uma estrutura, que era uma família que se importava, que se preocupava. Então o tempo todo eles mostram ali eles preocupados com o menino, mostra cenas da família, a mãe preocupada com a filha, cuidando, o pai e a mãe extremamente carinhosos um com o outro, cuidando um do outro. Tem alguns momentos sim que o pai ele dá uma crise de raiva ali, né? Mas já é no final da série, é por conta de tudo que tá acontecendo. Então é lógico que você tem um filho adolescente que foi preso, você não faz ideia do porquê que ele cometeu aquilo, você nem imaginava que ele poderia cometer aquilo, nunca deu indício de nada. É lógico que tudo isso mexe com a família. Então tem um certo momento que eles vão fazer umas compras ali, porque tinham pinchado a van dele. E na onde ele tava, ali na loja que ele tava, o atendente reconheceu ele pelas reportagens e disse, olha, eu tô torcendo pelo seu filho. E aquilo ali mexeu demais com ele, porque, poxa, mas meu filho fez algo errado. Meu filho matou uma adolescente, né, meu filho? E você tá torcendo por ele, mas é porque ele é homem, é porque ele é branco, é porque... Enfim, então várias coisas começam aquele pai, em alguns segundos, ele tem ali um ataque, um surto, um pânico, ele sai da loja e, enfim, ele acaba tendo um surto ali de raiva com alguns adolescentes que acabam provocando ele ali. E aí a mãe, o que mostra que esse pai, ele não era, né, agressivo, que esse pai, ele não tinha esses ataques o tempo todo, porque as pessoas começam a se perguntar, mas esse menino, esse ato de violência, esse menino se inspirou nesse pai? Esse pai era violento em casa para esse menino fazer isso? E aí a gente vê que não
que daí a mãe olha e fala, meu Deus, o que tá acontecendo com você? Você não é assim. Então só confirma que não, eles eram pais equilibrados sim, era uma família que tinha cuidado, tinha proteção. E como isso pode acontecer? E aí é claro que a gente entra numa outra abordagem, que é o mundo virtual. Então, e eles falam sobre isso, né? Tem uma cena que eles sentam, essa cena corta meu coração, porque eles começam a se culpar, assim, né? Nossa, mas a gente não cuidou deles o suficiente. Mas a gente achava que ele estava bem, ele estava aqui em casa o tempo todo. E aí vem a grande falha, você, não sei se você é pai ou mãe, mas é uma grande falha no sentido de achar que dentro do celular, dentro da rede social, ele está protegido. Porque ele está dentro de casa, então, o menino. Mas ele estava aqui dentro de casa o tempo todo, ele estava no quarto dele, eu achei que estava tudo bem, que era coisa de adolescente, que é assim mesmo. E aí eles começam ali a se questionar e falar, meu Deus, ele estava aqui o tempo todo. E aí uma noite ele sai, comete esse crime e a gente não sabe nem o que fazer agora. Então, só vai mostrando que essa ideia de que, tá aqui em casa, tá protegido, quando tem um celular na mão, ela é 100% uma ideia errônea, né? Não tem como estar protegido dentro de um mundo da internet, onde você tem acesso a um monte de coisa, e esse adolescente protegido. Então, é muito importante que os pais precisem estar em cima em relação a isso. O que esse adolescente está acessando, com quem que ele está conversando, os jogos têm bate-papo. E aí o jogo, tem pessoas adultas que jogam jogo online com adolescentes, com crianças. Então esse bate-papo desse jogo, como é que tá? Deixa eu ver o histórico desse bate-papo. Essas conversas. Então assim, precisa tomar cuidado, porque tudo isso, tudo foi indício, né? Então, pais que ali deram uma certa liberdade em relação a isso, a escola extremamente despreparada para lidar com os adolescentes e o mundo adulto em si, onde em vários momentos não consegue sentar, acolher, conversar, instruir, ouvir. Então os adolescentes eles estão perdidos, sem saber exatamente o que fazer e são instruídos pelos amigos ali e, é claro, pelo mundo virtual. E aí, Diamante, eu quero que você me conte como foi para você, né, ter toda a percepção em relação à série, quando você assistiu, o que você pensou, os pontos que você acredita que fizeram com que ele cometesse esse crime. E é claro que eu não posso deixar de comentar sobre a cena da psicóloga. Então acho que é uma das cenas mais impactantes, assim, fica um episódio inteiro praticamente só essa cena, porque ela já tinha tido um outro psicólogo que já tinha feito a entrevista com ele, não mostra, né, a entrevista desse psicólogo, só mostra dela. E essa psicóloga, ela é extremamente humana, extremamente analítica, com uma escuta pronta. E eles estavam ali conversando, né? Ela foi ali para conversar, para entender, para ouvir, para terminar de concluir a análise dela sobre o caso, porque provavelmente eles estavam ali vendo se tinha algum traço de psicopatia, sociopatia, alguma coisa nesse sentido. Dá para perceber na série, e aí eu fiquei com um pouco de dúvida se ele realmente tinha noção do que era matar alguém. O que é a morte, né? Porque ela pergunta em alguns momentos e ele dá essa sensação de que ele entendia o que era a morte, mas ao mesmo tempo parecia que não. Parecia que ele tinha feito algo que era muito simples, assim, sabe? Então, deu um pouco essa desconexão em relação à realidade com o fato dele ter realmente matado alguém. E aí ali ele tem algumas crises de raiva, ali na conversa com ela. Tem um pouco de jogo de flerte, alguma coisa meio um pouco sedutora que ele tenta fazer com ela. E ela o tempo todo ali, né, foi ouvindo, acolhendo, direcionando, uma escuta extremamente analítica, extremamente profissional. E a gente vê como que o profissional ele também é humano, né? Porque em um momento ela sai ali da sala e respirando e passando mal, e no final, quando ela tem a conclusão do caso também, porque nós somos tocados por tudo isso. Então, quando tem duas pessoas frente a frente, a energia tá ali, tá junto. Então não tem como você, não, mas é porque é um profissional, não tem como. Nós somos seres humanos e somos tocados. Então aqui na clínica mesmo, as pessoas trazem histórias, relatam coisas e eu muitas vezes sinto aquilo que a pessoa tá sentindo, a angústia, a dor. E é como se a gente estivesse ali junto com aquela... nós estamos ali junto com aquela pessoa inteiros, né? E ela estava ali inteira junto com ele. E aí traz muito claro a questão do bullying, da misoginia, como essa questão do masculino, do homem, do poder, do domínio, também tá nessa cultura envolvida aí com esses adolescentes. Então ele fala, não, mas eu poderia ter feito algo muito pior com ela. Então é como se ele foi bonzinho, sabe? Então ele traz, né, que ele poderia ter abusado dela, ele poderia ter feito outras coisas com ela e ele só
matou ela. Então, eu poderia ter abusado dela e depois matado, enfim. Então, assim, é muito forte, é muito impactante. A forma como essa cena, ela traz isso. E o mais interessante, né, tem uma cena, tem uma parte ali, aí mostra como o improviso também faz parte. Eles ensaiaram essa cena muitas vezes. E teve em um dos momentos que no meio ali da cena ela tá conversando com ele e o ator principal, que é o adolescente, ele boceja. Tá, já fiz umas perguntas diretas, mas acho que tô entediando você, né? Não. Ok. Só que é um bocejo que não tava dentro do script. Mas aí quando ele boceja, ela vai e faz a intervenção, né? Ela como terapeuta, o que eu tô te falando tá te entediando? Você tá entediado com isso? E aí ele sorri e aí dá toda a entrega ali. Então assim, essa série ela foi muito bem feita, muito bem trabalhada. Então você realmente entra dentro dela e você começa a perceber que dentro da nossa sociedade tem muitos pontos que precisam ser revistos, inclusive a nossa conexão com os adolescentes. E eu fiquei cada vez mais com a sensação de que eles estão extremamente perdidos. É como se estivessem soltos, assim, mas ao mesmo tempo, como se não, eu tô aqui, meu filho tá dentro de casa, eu levo, eu busco, eu trago, mas o mundo virtual me deu muito essa sensação de realmente perdidos, soltos em um mundo em que talvez a gente nem saiba quais são as consequências quais são todas as consequências que realmente isso pode chegar nos nossos adolescentes. E é claro, Diamante, se você lembrou de algum pai, alguma mãe que precisa entrar dentro desse assunto, precisa olhar com mais cuidado para isso, talvez ter contato com a série, assistir esse bate-papo que a gente teve agora, compartilhe esse vídeo com essa pessoa para que a gente possa espalhar ainda mais essa consciência de que precisamos cuidar dos nossos adolescentes. Que bom que você ficou até aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, convido você a se inscrever no canal, a curtir, comentar, compartilhar. Um beijão e a gente se vê no próximo vídeo.